afirmação solene será para muita gente inacreditável. O Brasil lendo? Isso lá é possível? Pois, senhores, não há dúvida, os livreiros o dizem. O Brasil lê. Eu tive que parar no acostamento em qualquer lugar. Parar. Trabalho há muitos anos em livraria, trabalho há 35 anos em livraria e talvez eu seja uma pessoa de muita sorte, muito iluminada, né? Porque eu sempre trabalhei com pessoas que gostam muito de ler mesmo, não é assim uma média não, sabe? As pessoas gostam mesmo de ler e eu acho estranho quem não gosta de ler. Há alguns dias, sabendo como se sabe, a crise do livro não só na França como na Itália, na Espanha e em outros países, tivemos a feliz ideia de interrogar os nossos livreiros, os nossos alfarrabistas. De abrir uma devassa em regra nas casas de livros a saber se lemos mais ou lemos menos. Vamos dos alfarrabistas aos livreiros de primeira ordem. Todos hoje têm instalações magníficas, vastos edifícios modernos e pomposos. Entrar num desses vastos halls cheios de movimento, com caixeiros correndo apressados, caixões de livros a abrirem-se, e uma pletora de vida evidente para perguntar se o negócio rende, é quase ousadia. Perguntamos, entretanto. A nossa pergunta respondem. O Brasil estuda cada vez mais. Estuda, apesar dos exames escandalosos e da ignorância proclamada. O canal ele surgiu em 2014, não foi nem por ideia nossa, né? Foi por ideia da Renata, né? Que é uma amiga minha, assim, ela sugeriu assim, que ela tinha um amigo que tinha uma parafernália e tal, de filmar, e eu sinceramente não sabia que existia assim, uma cena de pessoas que falam de livro na internet. E aí eu chamei o Murilo, porque o Murilo tipo meu brother, assim, a gente sempre fazia coisa junto, a gente teve um blog de resenha de hambúrguer aqui na cidade antes e tal. E aí ele, como ele fotografa e filma também, eu falei assim, cheguei, vamos fazer essa parada aí, fazer mais uma empreitada. A motivação é exatamente essa, de poder ter pessoas para conversar, ter pessoas para discutir a obra que eu estava lendo bastante e não tinha pessoas para ler. Eu acompanhava os canais de literatura de YouTube, mas mesmo assim eu sentia que não me completava. Eu comentava no vídeo da pessoa e a pessoa nem respondia. Eu que estou produzindo vídeos para o YouTube, quando me perguntam o que é que eu sou um canal literário, seleção literária é YouTube. A minha principal plataforma é YouTube. Mas são plataformas diferentes. Eu acho que até o público são diferentes. O cara que está ali acompanhando no YouTube, ele já está no vício, ele tá ali como quem aguardava um vídeo do Porta dos Fundos ali, naquele dia, naquela hora, para assistir, e a mesma coisa ele faz com o seu canal. Ele está ali esperando a sua notificação aparecer na terça e na sexta, naquele determinado horário. O cara do Instagram é mais efêmero. Ele está com o dedo passando ali. Se a foto não está legal, pode ser quem for que postou. Tem muita gente maravilhosa que sempre conversa comigo, assim, vejo o nome, eu não conheço a pessoa pessoalmente, mas está me acompanhando desde sempre e recentemente o canal fez 4 anos, então eu gravei um vídeo de aniversário, aí apareceu várias pessoas falando que me acompanham desde 2015, desde quando eu não tinha estante, desde quando eu gravava com celular, então são pessoas que me acompanham sempre. Boa parte dos canais as pessoas falam que começaram porque queriam compartilhar o que ela lia, não tinha com quem, daí ela gravava um vídeo e jogava na internet, porque daí aparecia gente que queria conversar. E até já perguntaram pra mim se eu queria fazer resenha, eu tinha que aparecer fazer resenha. Eu falei, mas eu não tenho muito essa pira de compartilhar, assim, tipo, eu leio pra mim, tipo, ok, eu tô contente com isso. Quando comecei o canal, eu não esperava a importância que isso ia ter no meu dia a dia e na minha vida e como isso ia me trazer prazer, né? Porque não é fácil fazer sempre, porque dá trabalho gravar, dá trabalho
preparar os vídeos, pensar em conteúdo, mas assim, todo mundo começa para encontrar outras pessoas para falar sobre literatura. Num país que pouca gente lê, eu vou conversar com o livro sobre quem? Com quem? Então, na minha família, minha mãe às vezes lê um livro ou outro que eu indico para ela ler, a gente pode conversar. Minha esposa que também lê, mas ela é acadêmica, então lê muita coisa de acadêmica, acaba lendo menos hoje em dia de ficção. Então a gente assim, tem o canal para isso, para poder conversar com outras pessoas que têm essa mesma paixão que eu pela literatura. E como eu aprendi tanto e mudei tanto o meu perfil como leitor em tão pouco tempo, eu falei, eu preciso passar isso para frente. Porque se eu comecei a ler um russo e tive uma experiência sensacional com uma literatura russa, pô, todo mundo então podia ter. Quase 2 anos, vai completar 2 anos agora em maio, que eu decidi criar com a vontade de passar para outras pessoas o que eu tinha recebido dos outros perfis. E mostrar que eu era um leitor comum e que se eu estava lendo aquilo que eu estava lendo, e se eu tinha aumentado tanto o meu ritmo de leitura sem mudar quase nada na minha vida, então qualquer um poderia. E aí surgiu, mas eu nunca achei que eu ia, né, ter muitos seguidores. Eu comecei com alguns seguidores, pouquinho, né, compartilhando, mas aos poucos começou a crescer, assim, pessoas recompartilhavam uma resenha minha, que a resenha, né, não é nada mais do que a minha opinião sobre o livro, a minha experiência pessoal, porque eu não tenho formação para fazer uma crítica, nem a minha intenção. Começaram a compartilhar, e em algumas semanas comecei a 1.000, 2.000 seguidores, começou a crescer. Aí as editoras já começaram a entrar em contato comigo, então eu comecei a perceber que estava ganhando uma dimensão maior. E aí, aos poucos, uma pessoa famosa começava a me seguir, por acaso eu descobria, aí às vezes recomendava a recomendação, e hoje, eu acho que começou a dar uma bombada mesmo nos últimos 10 meses, assim, que aí que eu cheguei em mais de 90.000 seguidores e está crescendo cada dia mais. Eu acho muito legal, porque isso mostra, né, que, diferentemente do estereótipo de que o brasileiro não quer ler, tem muita gente que quer ler, sim. Eu tenho 2 projetos de e-book, um já concluído, que foi o Delegado Tobias, né, que foi em 2014, 2015 que eu fiz, foi concluído e teve uns desdobramentos depois, né, mais ou menos amalucados, mas que também depois foi tudo concluído, o negócio da polícia e tal. E agora eu estou fazendo o Diário da Catástrofe Brasileira, exatamente. Esse negócio da internet é uma coisa que a gente não tem dimensão às vezes, né? E tudo é muito rápido e acontece muita coisa o tempo todo, e seja por foto, seja por vídeo, seja por texto no Facebook e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas podem te bombar muito, porque tem uma visibilidade muito grande, por outro lado, a pessoa pode te ferrar tanto quanto justamente por causa do tamanho da proporção que você acaba tomando, né? Eu utilizo, em 99 não havia e-book, não é? Em 99 não havia redes sociais, por exemplo, não havia, era uma outra coisa, nós tínhamos um e-mail, e mesmo ainda para anexar um arquivo já era uma dificuldade, não é? Então a gente, de 99 até 2019, os suportes eles tiveram uma transformação. É muita generosidade, assim, né? A internet, ela tem essa duplicidade, assim, ela pode ser um espaço de muita generosidade, de muito crescimento, e ela também pode ser um espaço que te mina, que te coloca para baixo, né? E que, de alguma maneira, te faz sentir tolhido, né? Eu não consigo sossegar, né? Então, eu comecei a fazer vídeo poemas e experimentar diversas linguagens. Eu abri um canal no YouTube. Numa época em que eu ainda podia fazer qualquer coisa e falar qualquer besteira na internet. Eu falava mesmo. Fazia tudo, não tinha a menor vergonha de nada. Eu vivi uma história pela internet do Romance de Divórcio inacreditável, impensável, melhor assim, que é nesse ambiente desses youtubers, né, booktubers. Por exemplo, uma pessoa pegou o Romance de Divórcio, gravou, porque eu tenho milhares de público, de milhares de pessoas, pegou o Romance de Divórcio, leu, foi fazer uma resenha do Romance de Divórcio e mentiu.
disse ali que o livro tinha trechos que ele não tem. Aí, resultado, e muita gente leu. Assim que é publicado, eu recebo mensagem, e-mail, message dizendo que fizeram isso. Eu não assisti o vídeo inteiro, eu assisti até a mentira. Eu vi mais um pouco, falei, isso não me importa muito, mas havia lá uma mentira. Depois disso, a moça, a booktuber, continuou fazendo uma espécie de campanha pelos comentários e pelas redes sociais contra o livro. E inventou que eu tinha respondido a resenha dela, ou seja, continuou o circuito de invencionismo. Por quê? Porque se eu tivesse, porque ela queria a resposta, porque a minha resposta faria com que o tal do número de seguidores aumentasse muito. As pessoas iriam, eu não respondi absolutamente nada, como nunca respondo, diretamente, né? Eu não respondi, a moça inventou que eu respondi, né? E ainda dialogava com as minhas respostas, né? E as pessoas embaixo, nos tais dos comentários, que esse eu evidentemente fui ver, respondiam as minhas respostas que a moça tinha inventado. Uma pessoa assim é passível de um processo jurídico, porque ela está me caluniando, me difamando, não é? Assim, claramente. Alimentou tudo aquilo, seria interessante, desde que isso estivesse envolvido num ambiente artístico, não é? Ali não era nada disso. Passou 2 anos, não sei quantos anos, 4 anos, a moça perdeu uma quantidade imensa de seguidores porque declarou apoio ao movimento Escola Sem Partido. Quer dizer, então as coisas são muito ligadas, né? Então é muito perigoso, porque se você tem uma adesão irrefletida a tudo isso que chega para você de informação, é muito fácil você ser manipulado, né? Então, essa questão do usuário da internet emancipado, digamos assim, aquele que tem consciência de que ele não pode acreditar em qualquer informação que chega, que ele precisa verificar a procedência daquilo, que ele precisa confirmar aquilo. Quer dizer, é um outro estágio do iluminismo. Olha, você que está aí no mundo e nas redes, né, você precisa se emancipar, entendeu? Você não pode acreditar em tudo que chega para você. Você não pode, de repente, virar uma pessoa tutelada por determinados veículos que te dizem como você tem que pensar e como você tem que agir. O Fabiano somos amigos há quase 30 anos, né? E a gente tem um percurso meio parecido. A gente se conheceu pelo jornalismo, trabalhava no mesmo jornal. E aí, sempre trabalhando como jornalismo. Ele até trabalhou bastante como professor, eu nunca tive isso, mas depois de uma certa momento da carreira, nós dois fomos pesquisar, fazer mestrado, doutorado, eu fui morar fora. E aí pesquisamos literatura, que sempre foi uma área que a gente adorava, tal, e fomos fazer pesquisa nessa área. E aí estava num momento ali, 2013, por aí, que a gente estava os dois terminando o doutorado. Eu estava fazendo na França, ele estava fazendo na Unicamp, na teoria literária. E com aquela coisa assim, putz, eu não estou mais afim de voltar para a redação de jornal, assim, meio sem saber o que fazer. E a editora é do Fabiano, a ideia foi dele, ele me chamou um dia para tomar um café e falou, eu tô com uma ideia, acho que você vai gostar. Aí ele falou, olha, eu tô querendo, assim, terminando o doutorado, a hora que a gente defender, vamos montar uma editora. E aí a gente falou, putz, bom, ele brinca que ele não esperou, eu não esperei ele terminar a frase, eu já tinha topado, né? Só reclamar, o brasileiro não lê, olha o público enorme de público-alvo que a gente pode atingir, de quem não lê, sabe? É o maior público, o pessoal fica brigando pelos 3 mil leitores, em vez de ir atrás, sabe, de milhões e milhões de gente que pode começar a ler, que pode, putz, eu li faz anos atrás, será que eu volto a ler? Em Booktube é muito normal você ver esse comentário, né? Não li há anos, mas agora você me motivou a voltar a ler. Cara, isso é muito legal. Por exemplo, uma das ações que eu mais gostei de fazer foi uma ação com o Extraordinário, com a Nivinha Flá, que é uma influenciadora ligada a conteúdo para a torcida do Flamengo. Sabe, ela fez o vídeo do jeito que ela faz o vídeo, do jeito que ela fala sobre... E, putz, foi demais. Mas eu vi gente também falando, putz, será que esse é o caminho? Será que não devia ter feito com alguém que vai falar de outro jeito, do jeito que a gente acha que tem que falar? Não, putz, as pessoas falam do jeito que elas quiserem.
Putz, torcida do Flamengo, cara, né? Olha que coisa linda, extraordinário, que é um livro importantíssimo de aceitação, de entender o outro. Então também eu acho que a gente tem que fazer esse movimento de sair dessa pequena bolha. Eu acho que é importantíssimo contemplar esse núcleo duro, valorizar essas pessoas que fazem esse trabalho com livros, com booktube, com perfis literários, mas também tocar em pessoas de fora, para mostrar que o livro é parte de uma experiência completa, não é isolado, né? Porque a gente está falando de uma experiência maior com o booktube, mas ao mesmo tempo isolada dentro do mundinho dos livros. Então eu acho que também tem esse caminho de você pegar alguém que não necessariamente é o óbvio para falar daquele livro. Acho que a Tag faz isso muito bem. A Tag pega um monte de gente completamente diferente para falar do livro, do perfil de um gato até um perfil de uma modelo. E, sei lá, vai mostrando que ler é legal. Ler é tão legal quanto as outras coisas. Putz, faz quanto tempo que você não lê? Justamente porque eu gosto muito de ler e leio desde que eu sou muito nova, às vezes eu me sinto compelida a assistir alguém que acompanha muitos livros. Sei lá, por exemplo, tem um Instagram de alguém que lê muito. Aí eu tento acompanhar, mas eu não consigo porque é muito divergente do meu gosto. Tá acompanhando coisas que eu não conheço, tem muitos autores novos, tem coisas muito famosas que eu não sei o que é que tá pegando. E porque, de fato, eu não tenho interesse nesse tipo de mídia. Mas tem muita resenha ruim. Tem muita coisa que eu não sei de onde vem, tem muita coisa que eu acho que não tem a ver com o livro, tem análises que eu acho super rasas, que eu fico pensando se realmente a pessoa leu aquele livro ou não. E aí eu acabo deixando pra lá. Eu acho que falo assim, tudo bem, eu li o livro, gostei muito e eu não tenho com quem compartilhar e vai ser isso mesmo. A impressão é de um povo que quer aprender e saber logo o que se passa hoje. E quanto aos nossos livros, só 2 edições esgotaram-se este ano. As Poesias de Olavo Bilac e A Canaã de Graça Aranha. Tudo mais é uma dificuldade. Os escritores já vão se compenetrando que somente uma livraria seria capaz de difundir sua obra e vendê-la nem que seja aos poucos. Um deles zangou-se há tempos e editou por conta própria. 3 meses depois dizia-me que não pudera vender nenhum exemplar. O público prefere a literatura estrangeira, desconfia dos novos, só quer aceitar traduções. Em resumo, o Rio civiliza-se, é internacional, poliglota. O Brasil lê 20 vezes mais do que há 10 anos. Podemos ficar tranquilos. As livrarias levantam palácios cheios de papel. Garnier tem 40 milhões e edita os novos livros grátis. As pessoas leem mais 20 vezes e interessam-se pelo que acontece nesse mundo de Deus. Só os poetas podem dizer hoje com verdade e mágoa no Brasil. Para que escrever? Ninguém lê. O resto lê tanto que não tem tempo para mais nada. Já aconteceu agora, recentemente, de eu estar envolvida numa polêmica e de me perceber, por ser muito ativa nas redes, numa posição mais vulnerável, no sentido de que existe uma expectativa de um posicionamento e de uma postura nas redes que o tempo real da vida e das relações não permite, né? Porque eu não consigo assim, corresponder a uma demanda das redes por posicionamento público sem ter um tempo para refletir. Está bem relacionado com uma coisa do fetiche do exclusivo, de uma coisa de diferenciação em relação aos outros, que é bem elitista, né? Que em grande medida é o que a literatura é, a boa literatura e a literatura dos clássicos. Então eu tenho vários amigos, por exemplo, e o Luiz já deve ter ouvido isso de algumas pessoas, é que você é um puta elitista, você só lê isso, você não dá chance para os outros, isso é um absurdo. Hoje em dia está muito mais difícil para as pessoas, parece que realmente existe uma saturação e parece que existe muito uma resistência maior por parte de novos canais de conseguirem romper uma marca significativa de assinante. No YouTube esse negócio de assinante é meio que o patrimônio do Booktube, uma espécie de patrimônio virtual que você tem. É com isso aqui que isso não é só para você mostrar que você é relevante, você bater no peito, enfim, mas é isso que dá
o poder de você fazer certas coisas ou não fazer certas coisas. É isso que gera, por exemplo, a gente faz muito evento que a gente cobre, assim, a gente foi cobrir Maringá, a Festa Literária de Maringá, Flip, a gente vai sempre que dá. No Piauí, a gente foi no Salão do Livro do Piauí, a gente foi o convite para lá. E para mim, assim, o Booktube é meio que um meio para esse fim, assim, para esse tipo de agente cultural que é um pouco mais olho no olho, assim, um pouco mais... Eu gosto mais disso do que da questão da internet, conhecer as pessoas, trocar uma ideia, ir para um outro lugar, saber como é que a cena literária... Sempre são cenas, né? Não é uma coisa que... Não é uma cidade inteira que respira aquilo. São cenas, então você começa a descobrir como é que essas cenas se estruturam em diferentes lugares, né? Em diferentes cidades, ou como é que funciona a sazonalidade disso, como é em Paraty, lá na Flip e tal. Então, os canais novos eles estão cada vez mais com mais dificuldade de ter um certo número, assim, a ponto de que eles sintam que vale a pena fazer o que eles estão fazendo. Sabe? Porque dá trabalho, né, cara? Faz vídeo, tem que editar, tem que subir para o YouTube, às vezes a internet não é muito boa, fica lá subindo a noite inteira o vídeo, e daí 100 pessoas assistem, ou às vezes são só 70 pessoas, mas uma delas assistiu 20 vezes, enfim. Mas eu também acho um pouco... Eu não acho que é a mesma coisa você ler um livro e gostar muito dele e querer comentar com um amigo ou alguém que tenha o mesmo interesse por literatura que você, do que assistir um vídeo no YouTube. Porque você continua sozinho, você continua não compartilhando. Quem está compartilhando é o cara do vídeo. É ele que vai receber os comentários. Você, porventura, pode fazer um comentário no vídeo, mas ele não necessariamente vai responder. Para mim, eu ainda prefiro conversar com alguém. Porque é assim que eu vou fazer essa troca, é assim que eu vou externar e é assim que o outro vai me ajudar a pensar, do que simplesmente ver um vídeo do cara. E pra gente eu acho muito bacana essa aproximação mesmo que essas redes podem dar. E pensando do ponto de vista do leitor em geral, eu sou super otimista e entusiasta dos booktubers, de todos esses canais, porque eu acho que é uma facilitação da leitura, né? No fundo, são mediadores e gente que está estimulando outros a gostarem da leitura e, sobretudo, eu acho que dessacralizar um pouco a coisa do livro, né? Porque, sobretudo num país como o nosso, com grandes falhas de educação, com uma desigualdade inaceitável, você ter gente que vai tirar aquele bloqueio que muita gente tem pelo livro, pela falta de educação de base, pela falta de estímulo literário correto. Acho que isso é uma coisa que as escolas falham absurdamente, né? Você vê no amplo espectro do que tem de escola hoje no Brasil, que você pega de tudo, mas você vê a criancinha pequenininha adora ficar brincando com o livro, ficar inventando historinha, coisa do faz de conta. E por que os moleques chegam no ensino médio e ninguém mais quer ler, né? Não tem... eu acho que a escola falha espetacularmente, não é só isso, obviamente, mas eu acho que tudo o que trouxer de incentivo, de ajuda para que alguém que não é leitor tenha um acesso a um livro e que por N motivos vai ler aquilo e vai abrir uma porta para ele, eu acho que é super bem-vindo. Com certeza a internet acelerou esse processo, né, de publicação de um livro. Porque quando eu comecei a escrever, eu não fazia a menor ideia se as coisas que eu escrevia realmente prestavam, porque era uma coisa que eu compartilhava com conhecidos. E é óbvio que são pessoas próximas com quem eu tenho um laço afetivo e que jamais vão dizer que aquilo ali não sabe, que aquilo ali só serve para mim, né? Quer dizer, que aquilo ali tem um alcance para além de questões afetivas, né? Que aquilo ali comunica, né? Por si só. Tem uma vaidade inerente no ter o livro, né? E mostrar para as pessoas que você leu aquele livro, aqueles clássicos, aquela edição com aquela capa. Então é um trade-off difícil, né? De você fazer uma opção dessa de ler as coisas no tablet
Por um lado eu não acumulo mais nada, assim, sabe? Então a vida é meio minimalista. Mas aí aqueles livros fantásticos todos que eu li, né? Como que eu vou provar que eu já li todos eles? Porque eles não estão mais na minha estante. O processo de formação da minha voz poética, ele se deve à internet. Não o alcance em si das pessoas, que é pouco significativo. Sei lá, você vai entrar em diálogo ali com 15 pessoas que você não conhece. 15 pessoas que estão acompanhando o que você está fazendo ali. E aí esse número cresce, mas ele nunca vai ser um número realmente expressivo, assim, né? Para dizer, olha, fiquei famosa por causa da internet, escrevendo poesia. Não ninguém fica. Eventualmente eu apareço quando as pessoas mandam. Eu acho legal, a pessoa manda um livro de presente, às vezes livro caro. Pô, a menina mandou uma Karine lá do Nordeste, deve ter gastado uma grana. Eu falo, as pessoas podiam, sei lá, pegar esse dinheiro e sair, comer um hambúrguer, sei lá, e estão aí me mandando um presente, tipo, obrigado pelo trabalho que você faz no canal. Porra, que maluquice, velho. Tipo, eu tenho uma relação meio estranha ainda com isso de público, só que eu acho meio... Acho que é uma parada muito distante, mas não é. As pessoas, tipo, meio que te conhecem, e daí as pessoas te seguem no Instagram. Tipo, um monte de gente, tem o Instagram do meu gato. As pessoas vão lá e seguem o Instagram do meu gato. Tipo, ué. Não entendo muito bem assim, essa relação de público. Acho estranho. Mas daí, eventualmente, quando as pessoas me mandam um livro, eu apareço pra agradecer elas e tal. E aparentemente elas gostam quando eu apareço. Primeiro depende do tipo de livro que você está lendo. É óbvio que eu não li 104 livros tipo Guerra e Paz ou Os Miseráveis. São livros diferentes, como eu falei, iam chegando muitos livros também de literatura nacional. Só que eu acho que depende do tipo de leitor que você é e do que você quer quando você lê. Existem livros que realmente precisam de mais tempo, mais pesquisa, mais estudo, para você absorver tudo, mas às vezes você só quer ler um livro para passar o tempo. Então, e outra coisa, como eu falei, você trabalha com isso, não tem, infelizmente, como você parar uma semana de ler e ficar digerindo o livro. Você precisa produzir. Aí, esses canais que fazem essas resenhas ligadas a determinados nichos, acabam divulgando o trabalho. Eu posso dar um exemplo. Depois que teve a resenha, no caso da Amazon, da maneira com que eles organizaram, eu sei a quantidade de pessoas, a quantidade que baixou o livro poucos minutos depois que o livro é baixado. Depois que houve essa resenha desse canal Transgressão Literária, deve ter vendido nos momentos seguintes, nas horas seguintes, por volta de 10 exemplares. Pode não parecer muito, mas o que acontece? Depois desse momento, eu já perco eu sei, por exemplo, que seguramente, se tem essa resenha, esse vídeo é colocado no YouTube às 10 da noite, como dá para ver, se teve até meia-noite, 8, 10 vezes, só pode ter sido devido a isso. Evidente. Depois, nos dias seguintes, eu já não tenho mais controle. Mas é possível que uma pessoa, esses 10, um deles que tenha comprado, eu tenha falado para um amigo na cerveja do sábado. O cara compra no domingo à tarde, então eu já perco. Ou seja, o caráter de divulgação para nichos, que era uma coisa que não existia antes, não é? Isso também começa agora, o que é muito positivo. No ano em que eu comecei, que eu estava muito empolgada, aí teve greve na faculdade, então eu tinha bastante tempo livre, eu li 104 livros. Só que aí eu não resenhava a maioria, porque leva tempo para você fazer uma resenha realmente que não é só a sinopse, falar, essa sinopse eu gostei muito. Eu sou um cidadão comum falando de livros. Que talvez isso seja como o público se identifica mais facilmente. Tenha um elo entre carisma assim, mais fácil. Assim, ele é uma pessoa comum e está falando do livro que eu não está vendo um profissional da área que talvez visse com preconceito. Não vou um professor. Não quero ter uma aula sobre esse livro. Eu quero um cara comum falando sobre o livro. Eu acho que isso talvez tenha essa diferença, mas eu não me considero um crítico literário, não. Agora, se os críticos fossem para o YouTube, ocupassem essa área, aí seria legal também. Os acadêmicos, a universidade, esses caras precisam
sair do campus das universidades e ir para a internet. A internet está aí, é para todo mundo, inclusive para eles. Que por mais que tenha essa resistência, está disponível para eles também. O que eu lamento muito que tenha acontecido, sobretudo no nosso contexto brasileiro, é que conforme foram surgindo primeiro os blogs de literatura, depois os canais de YouTube, podcasts, enfim, perfis que falam de literatura, o espaço para crítica especializada nos jornais foi se reduzindo drasticamente. Então, antes, até poucos anos atrás, sei lá, ou 10 anos, não sei, para mim a minha curtição de fim de semana era pegar aqueles jornais imensos do fim de semana que sempre tinha cadernos de resenha, suplemento literário, e isso aí se esvaziou. E eu acho que isso é injustificado, não a multiplicação de vozes. Todo mundo pode falar de literatura, todo mundo, e isso é bem-vindo. Mas o contrário, assim, você ter tirado a crítica especializada, isso eu sinto falta. Porque eu acho que toda essa multiplicação de vozes, de canal do YouTube, você pode, sei lá, você vai desenvolvendo afinidades. Tem alguns canais ali que eu sinto que, pô, essa menina gosta de ler umas coisas que eu gosto também. Eu fico ouvindo o que ela tem de indicação. Mas às vezes é uma indicação totalmente pessoal, assim, falta muito a função também do crítico, que você quer saber um pouco mais sobre aquele período, sobre aquele, enfim. Eu acho que antes existia essa mediação do crítico que ficou meio dispersa agora, mas eu não entro nem um pouco nesse tipo de oposição de uma coisa a outra. Você tinha os jornais que faziam crítica literária, ficava ali na mão de uns 4, 5 críticos altamente renomados no país. Carpo é o maior exemplo deles, o Otto Maria Carpo, e dependia basicamente da opinião deles. Hoje se democratizou isso. Em compensação, a qualidade caiu. Óbvio que caiu. Isso a gente tem que deixar claro. A gente, às vezes, que está produzindo conteúdo literário, a gente omite isso. Mas o conteúdo, a qualidade do conteúdo caiu muito. De fato, é uma questão de mídia. Eu acho que tem críticos que estão no YouTube, que tem outros tipos de canais. Mas aí eu acho que até uma questão de financiamento, de lógica comercial, né? Antes o crítico ele tinha uma remuneração pelo jornal e ele vivia disso. E agora como é que ele vai fazer o YouTube, editar e enfim. Eu acho que é uma outra lógica e não à toa é um pessoal mais jovem que está chegando já com um outro formato na cabeça. Então eu lamento não ter espaço para isso porque a gente vê em outros países que isso convive. Né? Então você tem, sei lá, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, você chega numa banca e tem uma quantidade de revistas especializadas gigantesca, você tem aqueles jornais de resenha, você tem o podcast que o autor vai ler um trecho da obra dele. Na França, você liga a TV, tem toda noite tem um canal que tem discussão literária, então dá para conviver tudo isso. Porque mesmo, às vezes eu fico pensando, mesmo se você recebe uma indicação, é individualmente que você decide se aquele livro te interessa, se aquela temática, se aquele autor, se é poesia, se é conto. Eu não gosto de poesia. Então, assim, sempre vai passar pelo crivo do individual. Nunca vai ser uma questão meramente coletiva. Nós somos seres sociais, nós somos seres coletivos, mas a gente tem uma coisa individual muito forte também, né? Eu acho que a literatura é prazer, então você não precisa de uma resenha altamente especializada para te sugerir aquela leitura. E às vezes a gente vê até com os nossos livros, né? Eu adoro quando saem comentários, resenhas e coisas assim, porque cada um que lê tem uma percepção. E aí a pessoa faz uma análise inteira daquela obra com um aspecto que me pareceu secundário. E até eu que já li 3 vezes aquele livro, até revisão, tradução, enfim, todo o processo, te desperta alguma coisa ali, porque cada leitor, a leitura tem muito disso, né? Cada um constrói a sua história. Eu acho que como manifestação artística, o que eu acho brilhante e apaixonante da literatura é que é isso, você vai construindo aquilo, você vai... tem muito de uma abstração e de uma capacidade de imaginação do leitor,
Bom, é só pegar um livro que você leu faz 10 anos e ler de novo. Não é o mesmo livro. Não, assim, tem... O Marcelino Freire é muito cliente da livraria. O Marçal Aquino, faz tempo que eu não vejo. O Marçal Aquino tem um livro lindo. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Olha que título. É bonito. Esse o título já vende, né? Aí o título é bom, o conteúdo é melhor. O Marçal Aquino, agora ele faz tempo que não vai, mas ele já veio bastante na Livraria da Vila. O Joca Terron, vem aí. A Noemi Jaffe, que tem aquele escrevedeira. A Noemi Jaffe também é maravilhosa. Adorei o livro dela. A Aline Bey é uma queridíssima. O Felipe Munhoz, que é um jovem escritor também, que eu li um livro dele, o Mentiras, que eu gostei muito, e saiu Identidades, que eu não li ainda. Ele vai bastante na livraria. O Santana Filho, que foi finalista do Prêmio São Paulo, que quase ganhou, nossa, com um livro lindo que chama Casa das Marionetes, vai muito na livraria, ficou meu amigo. A Elisa Nazarian vai na livraria, o filho dela, o Santiago Nazarian, né? Tem muitos autores que vão na livraria. A Emília Amaral, não, são autores não só de literatura, mas, né, também outros autores que... E de autor que de títulos infantis também, né? Que vão na livraria. Então, eu acho legal, assim, né? Se eu atendo sempre, se eu gosto, eu quero ler o livro dele também para, né? É legal, acho que é um carinho com o autor, sabe? Ele chegar na livraria e falar, olha, de verdade, eu li seu livro, né? Nossa, eu acho bacana, né? Porque os escritores, acho que onde eles mais... O Evandro Afonso Ferreira, não posso esquecer dele. Você conhece o Evandro? O Evandro é maravilhoso, ele escreve super, super bem. Ele chega finalista em todos os prêmios literários, mas não leva, sabe? Mas ele já ganhou Jabuti. Ele tem uns títulos interessantíssimos. Eu li dele Minha Mãe se Matou Sem Dizer Adeus. O outro, assim... Não tive nenhum prazer em conhecê-los. O outro título dele é Os Piores Dias da Minha Vida Foram Todos. Mas O Mendigo que Sabia Decora os Adágios de Erasmo de Roterdã. Nossa. Tem uma questão financeira envolvida, né? Eu compro muito livro em sebo. E eu conheço algumas pessoas de nome, eu conheço algumas pessoas da internet, eu leio muito os contemporâneos, para mim é importante. É muito o que vai surgindo, assim, é o que eu vou encontrando, é o que as pessoas vão me mandando. Hoje em dia eu ainda tenho esse privilégio de receber livros, né? E de poder trocar. Agora que eu tenho um livro, eu posso trocar com as pessoas, entendeu? Então esse é um modo também que eu tenho de ler os meus pares, né? Eu compro muita coisa no sebo, nossa, às vezes eu compro na livraria, eu faço muita chantagem emocional com o meu editor. Eu falo, Cid, ajuda na formação da jovem poeta, manda livros. Elas me enviam os livros, lançamentos que elas querem me enviar, elas mostram um catálogo do mês de lançamentos e falam, você quer escolher algum? Eu escolho, mas eu não tenho qualquer obrigação de ler aquele livro. E a partir do momento que for colocada uma obrigação, eu não vou querer mais fazer parceria com aquela editora, porque eu acho que uma das principais qualidades que eu vejo no Bookster e nos principais também perfis literários que eu acompanho, que eu gosto muito, é isso, é a originalidade. Então, quem está lá está escolhendo os livros com base na vontade, na opinião dele mesmo. Então, eu estou seguindo alguém porque eu confio na opinião dela. Eu quero ver o que ele quer ler, o que ele está lendo no momento, e não algo influenciado por alguém. Lógico que se aparecer, já aconteceu de eu ter uma parceria voltada para divulgação de um determinado livro. Então, uma editora me chama e fala,
quero que você divulgue esse livro, quero que você leia esse livro, fazer uma parceria. Aí sim, eu leio aquele livro como uma parceria, eu vou colocar todo momento sinalizar que aquilo é um public post, mas eu sempre aviso assim, ó, se você quer que eu leia esse livro, eu vou dar a minha opinião verdadeira, entendeu? Eu posso até ler, eu te mostro a minha opinião. Se você quiser, eu não publico essa opinião, porque se você não gostar. Mas eu só vou publicar a minha opinião verdadeira, não vou deixar a minha opinião, que eu acho que é uma das meus principais ativos, né, no Bookster, ser influenciado ou perder um pouco disso, né, perder essa credibilidade com os meus seguidores por causa de um public post. O livro é altamente denso, é o Bússola do Matias Enardi, lançado pela Todavia. Denso, difícil, cheio de referências, cheio de exemplos. Referências lá da Pérsia, de 1850, referências do Iraque, dos anos 50, que a gente não está acostumado. E foi uma leitura arrastada, mas eu gostei do livro. Gostei, mas tive que apresentar os pontos. Porque não tem um leitor que pegue um livro como aquele, que tem um baita texto, que o Enardi é um baita escritor, mas que você parece estar lendo um artigo científico, que é muito denso. E o fato de eu ter recebido a editora, eu não podia omitir isso pro público. Eu dizer, um livro fácil, quando o cara fosse ler, via meu vídeo, quando fosse ler, não tinha... Então tem questões que, na verdade, não tem uma regra. Eu vou pagar para você, você tem que falar bem. Não fala mal de um livro meu, porque eu acho que isso não deve existir. Eu acho que o que deve existir é um combinado anterior. Tipo, olha, eu cobro isso, eu não vou mudar minha visão do livro porque eu estou fazendo um publi editorial, e aí a editora vai decidir, não, tá bom. Mas a gente pode combinar que se você não gostar, a gente não faz e faz de um outro livro que você gostar. Então, na verdade, tem que azeitar esses combinados profissionais. Não sei se tem contratos, é tudo ainda muito novo, muito amador, de certa forma, que é bonito por um lado, é romântico, quase um western, mas por outro lado dá um medo em quem não consome, não sabe os meandros para fazer isso. Então eu acredito muito na independência desses criadores de conteúdo, acho que eles têm que falar o que eles querem, só que é isso também, você vai pagar 10 mil reais para alguém chegar e falar que o livro é uma bosta, não dá. Que se você se ferra, você é demitido da editora. Então, beleza, como que a gente pode fazer? Você quer ver se esse é um livro que te interessa? Você quer ler as primeiras páginas? Se você lê e não quiser, a gente paga 1.000 reais e você não faz, sei lá. Tem caminhos que tem que começar a tocar para ver se são possíveis, se é essa a saída. Não, vamos reaprender, vamos fazer de outro jeito aqui. O vídeo de book haul, assim, que eles mostram todos os livros que chegaram e tal, ele é meio que análogo a uma coluna de lançamento que tem no jornal, assim. Você faz tipo uma coluninha, mostra o que chegou, o que tem de novidades. As pessoas realmente se interessam nisso porque é o jeito que elas têm de se manter atualizado com o que está saindo, com o que está chegando. Entende? Então as editoras, elas mandam pra gente também isso, assim, nem tudo que as editoras mandam, elas sabem que a gente não vai ler tudo, né? Elas esperam que pelo menos exista algum tipo de exposição do produto que eles estão lançando, porque isso já é o suficiente para que as pessoas saibam que o negócio está circulando na praça. Então vai partir de cada um de nós falar sobre livros, isso eu acho muito importante, a gente trazer isso para o nosso dia a dia, porque a leitura não está no dia a dia. Ninguém conversa sobre livros, né? Ninguém fala, até ontem no TED eu dei esse exemplo, ninguém fala de um lançamento de livro, ninguém fala de um autor que ganhou um prêmio literário ou do livro que você está lendo, como a gente fala da próxima temporada de Game of Thrones. O Mundo de Sofia, quando saiu, gente do céu, eu acho que aqui na Livraria da Vila, eu tenho a impressão que assim, a gente já tinha encomendas para o livro. Então, quando o livro chegou, tenho a impressão que foi 180 ou 200 livros num dia de cliente que foi lá buscar o livro. Uma fila, assim, para buscar O Mundo de Sofia. Muito engraçado, porque, assim, esse foi um que as pessoas não lembravam os nomes, sabe? Então, muita gente procurava A Escolha de Sofia, né? E eu sei até de um menino, que eu não vou falar o nome, nem a livraria que ele trabalhava, mas ele tinha Ele sempre brincava com isso, ele tinha A Escolha de Sofia, o livro, que era do William
Styron, que é um livro super pesado, e a pessoa assim, eu quero a Escolha de Sofia. Ele pegava o livro e entregava, sabe? Né? E era engraçado, porque assim, eu quero o livro da menina, sabe? É o livro da menina que saiu aí. Eu vou dar porque a minha neta chama Sofia, sabe? Esse foi muito interessante, assim. Eu recebi um convite da Roberta, da gente participar, de fazer uns livros, de administrar um grupo de WhatsApp, eu, ela e o Danilo, e com a participação do Marcelo Bax, que é um grande especialista em literatura germânica. Eventualmente a gente escolheu um livro, que seria inicialmente da curadoria de uma determinada publicação que ele fez, e ele entraria no grupo para discutir esse livro, né? E acabou que, através desse grupo, a gente discute talvez até mais literatura do que especificamente nos vídeos de YouTube ou no Instagram, porque é muito rápido, de manhã já está falando, de tarde, de noite, e quando entra o Bax, que é uma figura altamente respeitada no meio editorial, é o plus do negócio, e é possível isso. Eu já conversei com ele nesse sentido, que são esses pequenos movimentos que estão fazendo a diferença hoje em dia. E aí eu volto de novo. Enquanto mediadora de clube de leitura, eu já aprendi muita coisa. Então, às vezes eu leio um livro e não consigo captar, né, o que aquele autor quis passar. Ou pelo menos não tocou em mim da maneira que poderia, né, da maneira que o escritor se propôs a que tocasse no leitor, né? Não consegui encontrar a força da escrita dele. E aí no clube de leitura, as pessoas trazem a vivência delas, a experiência delas com o livro, e no final do clube você sai com outra impressão. Por outro lado, já houve gravação de vídeos, como está vendo do próprio Diário da Catástrofe Brasileira, ou disso que chamam de podcasts, que são brilhantes, né, que estão falando coisas excelentes. E também aconteceu no Divórcio, porque o meu romance Divórcio é um romance que não interessou só ao público de literatura, interessou, por exemplo, a advogados, interessou até a pessoas ligadas à área de educação física, porque tem corrida no livro. E aí pessoas dessa área também falaram coisas que interessam a realidade delas, que antes da internet nunca seria divulgado, porque você não tem um professor de educação física que tenha um espaço de analisar romance. Mas nada impede que um professor de educação física goste de ler, tem muitos que gostam e leem, e querem dizer o que pensam. Então a internet tem esse grande problema, né? Ela é ampla demais e tem editor de menos, né? Tem uma segunda opinião de menos. Então ela acaba abrigando essa diferença de nível muito grande, para o bem e para o mal, né? E eu vi nessa ferramenta, nessa leitura conjunta, como eu consegui perceber como que as pessoas se interessam mais em ler quando estão no coletivo. E o podcast ele surgiu como uma oportunidade de chegar mais perto, de mostrar para o leitor as conversas que a gente tem e um pouco da escolha dos livros, como é que é. Então, deu 2 programas falando de literatura e guerra, não especificamente sobre os nossos livros sobre literatura e guerra, mas justamente querendo ampliar esse alcance. A minha profissão de formação é serviço social, eu sou assistente social. Então eu acredito plenamente na transformação do ser humano. Mas eu também acredito na autonomia dele. E aí a gente só dá autonomia para ele se a gente der ferramentas. Eu estou aqui enquanto ferramenta para levar para essas pessoas talvez coisas que elas não saibam, ou talvez coisas que elas saibam, mas queiram reforçar. Acredito muito que daqui a uns anos, principalmente as crianças e os adolescentes e os jovens, podem sim fazer com que toda essa dinâmica hoje que está meio frouxa se ajuste, porque eles estão tendo conteúdo, estão tendo substancial
e poder para argumentar. Mas assim, eu acho que as coisas, principalmente hoje em dia, eu acho que todas as coisas têm um fim médio, curto prazo, assim. A gente tá cada vez mais... É época pós-moderna, né, cara? A gente vive vidas episódicas, assim. A gente tem um tempo que a gente passa fazendo uma coisa, tem outro tempo que a gente passa fazendo outra coisa. Então, cada vez mais a gente tá assim, em fases, né? Agora a gente está fazendo isso aqui, pode ser que daqui a pouco a gente esteja fazendo outra coisa. Não é mais assim como, por exemplo, na época do meu pai, por exemplo, ele tem o mesmo emprego desde que ele se formou, assim, desde que ele saiu da faculdade. Isso, cara, isso não existe mais, sabe? Isso é uma coisa que não... Eu acho que hoje em dia, assim, com tanta informação, com tanta opção, assim, acho que nem é bom, inclusive. Assim, é bom circular, é bom não parar de e se acostumar com as coisas, assim, sabe? Sempre é bom buscar alguma coisa para além. Se o Booktube como uma instituição, assim, uma instituição fictícia vai acabar, assim, ninguém mais vai falar sobre livro na internet. Não, acho que sempre vai ter alguém falando de livro na internet. Talvez os canais grandes se sintam mais motivados a permanecer no ar por mais tempo e os canais pequenos se sintam mais impelidos a se retirarem, como é qualquer relação capitalista, né? Os grandes eles ficam lá indefinidamente, os pequenos eles tentam ali, faz a aventurinha deles e se retiram, né? Porque esgota, porque cansa, porque tem que fazer outras coisas, enfim. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários e os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo. Esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica, penetra surdamente no reino das palavras. É lá que estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. A gente demorou para chegar nisso, né? E ainda em várias editoras ainda se tem um preconceito de pensar, vou pagar para um youtuber fazer uma resenha. Muitas ainda botam todo mundo no mesmo grupinho de blog parceiro, eu vou mandar o livro, essa pessoa vai fazer uma resenha, ela tem que me agradecer. E não é mais isso, né? É uma nova realidade. É uma nova realidade que as editoras agora estão tendo que se adaptar, porque o mercado está em crise, não adianta mais você ocupar mesas e vitrines da Saraiva, da cultura, porque agora o que faz diferença é o leitor se engajar com aquilo que você está fazendo. Então, durante muito tempo, vários players do mercado focaram no varejista, nesse meio do caminho, no intermediário. E agora estão tendo que correr atrás. Uma forma que acharam de correr atrás é publicar livros de pessoas que já têm um público formado, youtubers, atores, atrizes, filósofos pop, seja o que for. Mas até onde isso vai, eu não sei. Até onde talvez a editora também tenha que ter esse papel de curadoria, de chancela. Acho que algumas têm, mas poucas durante os tempos. Acho que a Intrínseca fez isso muito bem, acho que a Aleph fez muito bem, a Darkside faz muito bem. O Pipoca e Nanquim é um case que tem que ser estudado assim profundamente, que era um canal de YouTube que virou editora e vende mais quadrinhos do que a maior editora do mundo no Brasil, sei lá, né, que é a Penguin. Então, como você conversa com esse leitor é uma coisa que eu acho que as editoras têm que aprender. Se elas estão aprendendo com a velocidade que eu acho que deveriam, eu acho que não. Não, a editora manda. A editora manda, dependendo assim, algumas editoras, dependendo do jeito como você trata a coisa, o pessoal começa a exigir de você, assim, né? Mas aí se você deixa pactuado desde o primeiro momento que essa pressão não vai funcionar, aí se não quiser mandar livro também não tem problema. As pessoas elas têm consigo desenvolver uma relação mais respeitosa, mas é sempre uma batalha, assim. O Booktube para a editora é uma espécie de departamento de marketing não remunerado deles, assim, sabe? Os caras meio que tipo mandam, eles gastam para mandar um livro, o que para eles é tipo ok, assim. Para algumas editoras é realmente custoso, mas editoras mais menores e tal, e que não são financiadas por ninguém, assim. Mas
os caras mandam e falam assim, não fazem isso comigo, porque eu também não dou espaço para isso, mas já vi fazer com outros canais, os caras falam assim, ó, você só vai receber outro livro nosso se você fizer uma resenha desse. E daí começa a se desenvolver uma relação assim, tipo, meio promíscua assim do negócio, né? Não, se falar bem, né? Tem que falar bem, tem que falar bem. E falar bem. Teve uma editora aí que eu falei mal de um livro, os caras nunca mais mandaram o livro para casa. Assim. Porque é um custo. Mandar um livro, mandar 2, 3 lançamentos para uma pessoa é um custo. E mandar para 200 pessoas que estão produzindo, ou 100, ou 50, é um custo. Então, se as editoras começarem a profissionalizar mais isso, contratualmente mesmo, eu não vejo problema em fazer uma espécie de contrato com os canais, profissionalizar, uma questão profissional. Porque a gente produz semanalmente vídeos, é um trabalho como qualquer outro. A motivação, a remuneração, a consequência disso aí é outra história. Mas demanda horas de trabalho ali como qualquer outro. As editoras ficaram bastante acostumadas com um modelo de negócio de fornecer livros para as grandes redes, 2, 3 famílias, e não funciona mais. Esse sistema não funciona mais. Esse sistema está provado, o prejuízo está aí, que não vai funcionar mais. Dessa forma que está aí, não funciona. Um passo é entender quem já produz conteúdo e saber se relacionar com eles, que é uma relação ainda complexa, porque não é estabilizado, não tem um modelo já concreto de como se faz isso. Cada um é um jeito, um você fala com a gente, outro você fala direto, outro você paga 10 mil, outro você paga 500 reais. Eles ainda também estão aprendendo, e normal isso. Mas é diferente de imprensa e de marketing tradicional, onde você compra um spot, compra um espaço e sabe quanto é de tiragem, sabe quanto é de clique, qual que é o retorno do meu investimento. É um modelo novo, que você tem que estar um pouco mais aberto, talvez. Mas também me angustia as editoras não criarem os próprios conteúdos, sabe? E não está relacionado com o mercado de livros digitais, mas com a venda digital de livros. Então a Amazon quebra a Livraria Cultura. Porque a FENAC fechou recentemente. A FENAC já foi uma das grandes livrarias aqui do Brasil. Quando veio para cá, Frisson, as pessoas iam lá, tinha muita coisa de fato. Eu acho que foi até um pouco da época de um boom assim, das livrarias, eu não sei se eu estou certa, mas a Saraiva virou Mega Store, com umas lojas bonitas, atrativas. Aí veio a Livraria Cultura, que é um lugar incrível, que é assim, a Livraria Cultura é um lugar tão legal que eu acho que é um lugar que vale a pena você levar um turista quando vem aqui em São Paulo, por exemplo. Mas eles estão com uma dívida absurda e eles já foram uma livraria que pagou melhor para os seus livreiros em algum momento. Então eu acho que tem uma disputa nesse mercado aí de venda que a internet sempre ganha, porque tem custos que eles nunca vão ter, né? Eles não têm custo físico, eles vão ter só o custo do armazenamento dos livros, mas eles não precisam da loja, eles não precisam daquela quantidade de vendedores, eles não vão ter um monte de encargo de ter um monte de funcionário, então é difícil competir, né? Acho que a única coisa que pode determinar se o cara compra na Amazon ou se ele compra na Livraria Cultura é o valor do frete e o nível de ansiedade do comprador, porque às vezes demora 3 dias, né? O leitor não vai parar, né? O leitor não vai deixar de consumir livro. O leitor não compra livro por causa do selo, por causa da editora. Acho que isso já passou também. O feitiço da editora, você pode ter até alguns aspectos ali, uma identificação como a Editora 34. Quem gosta de russo gosta de ter um livro da Editora 34. Ou quem quer uma edição mais elaborada gosta de uma Carambaia e tudo, mas o Carambaia tem umas limitações de número, não atinge muitas pessoas. Mas são poucos casos que o leitor se identifica com o selo. O leitor se identifica com a boa história. Poxa, vários livros que abriram minha cabeça foi amigos livreiros que me indicaram. Pessoas que estavam há 20 anos, 30 anos. E aí eu fico também pensando, será que não tem como as livrarias se atualizarem para isso? Porque eles têm, sei lá, na Livraria da Vila, na Travessa, que são livrarias de referência, tem livreiros incríveis. A Cida, que é da Livraria da Vila Madalena, tem 40 anos de livreira, sabe? E é muito pessoal, é muito emocionante o contato com o livreiro, porque às vezes eu lembro de pessoas chorando, contando traumas, pedindo indicação de livro, voltando e falando, puta, aquilo mudou minha vida. Só que será que as livrarias também não conseguem usar isso de algum jeito? Não sei. Atendimento por WhatsApp,
Não sei, cara. É algum bom trabalho de CRM junto com... Mas essa é a hora, pelo menos o lado bom dessa crise, é que é a hora que as pessoas, espero, tem que se mexer, tem que pensar em coisas novas, porque ia chegar isso em algum momento. Muito disso estava represado. Mas eu acho que mesmo quando a gente pensa no mercado editorial, assim, essa proliferação de novas editoras, pequenas editoras, que eu acho que se for fazer um paralelo com isso, né, antes era só o crítico literário que ficava no jornal e agora qualquer um pega um celular e faz crítica, né, porque não dizer, enfim, faz divulgação, fala sobre livros. A tecnologia também ajudou muito, facilitou muito o processo de montar uma editora, imprimir um livro, multiplicar, ou não precisamos falar de papel, todas essas plataformas, né, o Wattpad, autopublicação da Amazon e tal. Eu acho que se multiplicou muito também o acesso ao livro no sentido de ficou mais fácil fazer livro. E outra, tem a coisa do editor, que é um papel fundamental na literatura, né? Que é o cara que lê teu livro com um olhar de trabalho, um olhar profundo, um olhar de editor, que é esse olhar de fora, mas é um olhar também que um livro como um todo. E se você não tem isso, eu acho que faz falta. Você se lê, porque chega um momento que você não pode fazer mais nada por você. Você já está no meio da lama, você precisa de ajuda, você precisa de uma mão de fora. E o editor é esse cara, né? Ou essa mulher. Mas eu acho que mudou muito o conceito de publicação e autopublicação. Isso eu acho que mudou. As pessoas estão mais abertas para se autopublicar e tem mais editoras independentes abertas para jovens autores. O que eu acho é que as editoras grandes deviam também se abrir um pouco mais. Então as grandes editoras às vezes têm até dificuldade de achar quem é essa pessoa que vai fazer isso, sabe? Quem é o assessor de imprensa, é a pessoa de marketing, é a galera mais jovem, é o editor que conheceu tal pessoa, como que isso se articula lá dentro. Então essa máquina acho que impede esse movimento mais rápido. Um dos aspectos que faz a literatura ter entrado em crise, um deles é realmente a crise econômica que abarca todo mundo, mas um outro, não é, também é que a literatura fez questão, a arte em geral, mas a literatura muito, fez questão de se fechar em um nicho, não é, o nicho dele, desse próprio nicho, de fazer livros que interessam a poucas pessoas, a só autores, livros feitos para especialistas lerem. Isso é muito comum, isso aconteceu. Ruiu, não é, ruiu, porque o meio editorial ruiu, ou está em ruína, está tendo que se refazer, as pessoas agora não podem mais, elas parecem que estão vendo que elas não podem mais falar para um pequeno grupo que praticamente cabe no dia do lançamento do livro delas. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tenha paciência se obscuros, calma se te provocam. Espere que cada um se realize e consume, com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceita-o, como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Eu não sei, a gente vai relançar agora aquela caixa do João do Rio, né, na coleção Acervo. Eu estava hoje fechando esse texto. O primeiro texto que ele publicou com a assinatura João do Rio é O Brasil que Lê. Há 100 anos, mais de 100 anos, e aí ele, assim, duvidando um pouco, falou, tá, o Brasil não lê. Mas daí você vai conversar com o editor, tá lá fazendo o livro, o livreiro tá lá vendendo, as pessoas estão lendo. Tá, o Brasil lê muito mais do que acha que lê. Porque às vezes, claro, tem esses índices médios e acho que dá essa sensação bem dividida de você ter uma depressão por um lado, de ver nosso índice de leitura baixíssimo. Por outro lado, bom, eu sou sempre o olhar mais otimista, assim, mas eu acho que, e aí juntando com tudo isso que nós estamos falando, desses canais, desse pessoal mais jovem que está indo atrás dos livros e tal, eu acho que a gente está formando gerações que têm muito mais interesse por leitura. Eu vejo meus sobrinhos hoje lendo nas férias livrão de 500 páginas, quando eu tinha a idade deles eu não lia. Por exemplo, toda vez que eu quero meu livro numa nova edição, eu pago para a Simone antes para que ela faça, porque ela não tem esse dinheiro para fazer antes de eu, sabe? Então é tudo assim, se ela faz eu já pago em seguida, é tudo uma coisa assim apertada. E eu preciso ter esse dinheiro para fazer o livro rodar, porque senão ele morre.
Não adianta ser lido por 100 pessoas, precisa ir mais longe. Eu acho que as grandes editoras, elas têm uma dificuldade maior e natural de se adaptar. É uma máquina muito grande rodando, com uma lógica que já funcionou, talvez, durante anos e que deu muito certo, e essa mudança vai acontecendo mais paulatinamente. Acho que as pequenas editoras são mais ágeis nesse movimento, em fazer testes, em o editor ir conversar com o booktuber, em cortar, fazer atalhos e até gerar uma empatia também enquanto pequenas editoras, independentes, e tentando na raça fazer acontecer. Às vezes esse relacionamento é mais fácil. Coisa que a gente foi meio intuitivamente montando, né? Porque a Carambaia, ela não, normalmente uma grande editora, as mais comerciais que trabalham muito com a livraria, tal, esse processo é bem diferente, porque chegou o livro, eles fazem conversas com os livreiros, tem a figura do distribuidor que a gente não tem, que é alguém que circula o Brasil inteiro e que tem contato com as livrarias, é esse cara que vai vender o livro. Então, por isso que eu falo que para a gente as redes, ela é um contato muito próximo com o leitor, porque é isso, é a gente contando o que a gente quer divulgar do livro, o que a gente acha que vai fisgar aquele leitor. Desde que a gente começou a Carambaia, a ideia, assim, até a frase que a gente virou meio um slogan, que é editora de leitores, é assim, que o nosso prazer de pesquisar sobre os livros, de ler e tal, seja, assim, a gente quer que a Carambaia seja aquela editora que você chegue, eu quero indicar os livros para alguém como eu indicaria para um amigo, entendeu? É um pouco essa a ideia. Não tem mercado para poesia, costuma-se dizer. Poesia vende, eu acho que vende, mas para você chegar numa editora de circulação nacional, demora. E mesmo que você tenha um trabalho reconhecido, muitas vezes você não chega. Geralmente quando você chega, você já está publicando uma antologia, você não está publicando um livro, né? No geral, no Brasil, na literatura, é que você publica um livro, depois de um ano o livro está velho já. É como se você já está precisando publicar outro. Porque poucas pessoas leram, o livro já murchou rápido, porque vendeu 100, vendeu 1000, vendeu 2000. Se você pensar 10 mil é pouco, olha o tamanho desse Brasil, né? E aí a editora já não trabalha mais o livro fica lá. Um ano não é nada. O que é um ano? Ainda lamento muito a redução do espaço de literatura nos jornais, mas ainda existe, claro, tem exceções honrosas de revistas inteiras dedicadas, né? 451, Rascunho, são jornais feitos de resenha, né? E o Rascunho é mais antigo, mas a 451 é nova, enfim, ainda tem espaços na mídia tradicional. O livro da Aline é um caso a ser estudado, assim. Ela, para mim, é um modelo a ser seguido, porque ela começou devagarzinho, mandando o livro, sempre conceito até com os canais, mandando o livro para qualquer um que ela via que tinha interesse, que tem um canal, por menor que fosse, ela mandava o livro dela. Aí, quando eu gravei vídeo sobre o livro dela, por exemplo, ela entrava nos comentários, ela respondia os comentários para as pessoas. Quando alguém dizia lá no comentário, fiquei interessada, ela já falava, olha, vou te escrever inbox se você quiser o livro, eu te mando, você pode comprar direto comigo, autografado. E nisso ela vendeu pra caramba. Começou, não foi do dia para hoje, ela está explodindo, mas foi devagar, quase 2 anos nessa luta. E mesmo entre os escritores, muita gente ainda enxerga ela como, uma pessoa que tivesse uma doença de pele, assim. Os caras falam, nossa, mas você que vende seus próprios livros, mas você vai atrás dos leitores na internet, assim, sabe? Ainda tem uma certa bolha e um certo preconceito e não ter essa visão de que hoje em dia é isso, o autor precisa ir atrás do seu público, ele precisa fazer seu público, aparecendo de alguma maneira. Ou tendo o livro resenhado, ou participando de mesas, indo em escolas, rodando o país. E depois é óbvio que um livro, aquela ideia de o autor ser descoberto depois que ele morre, ou do tempo da obra, sabe? Eu acho isso bonito, assim, para quem está de fora. Porque para quem está de dentro, quem vive disso, eu acho muito angustiante. Você fazer um trabalho e ninguém lê. É uma solidão e aquilo precisa... E assim, o livro fechado, sem o leitor, ele tá morto. Ele precisa do leitor, né? Sabe, você ia na Saraiva e vendia 3 mil livros, você ia na Cultura e vendia 1000 livros, estava tudo bem. E putz, eu não vou abrir meu e-commerce porque senão eu vou irritar
a Saraiva, eu não vou começar um clube de assinatura aqui, porque, putz, vai atrapalhar meus varejistas. Então, no fim, esse movimento que a gente está vendo no último ano é muito decorrente dessa crise que a gente está vivendo. Que, por um lado, é bom e por outro é péssimo, que você vê vários colegas, né, sem trabalho, sem conseguir continuar a fazer o que estava fazendo. Mas eu acho que quem conseguir colocar um mindset de pensar no futuro, pensar em uma lógica digital, não necessariamente produto digital, não é o e-book, mas como chegar nas pessoas através de uma experiência completa, né? Offline, online, que não pareça propaganda, que seja honesta. É difícil, mas eu acho que tem gente começando a pensar nisso, isso me anima muito. Tem uma coisa muito bacana disso de você estar mais próximo do público, né? Em todos os sentidos. E a internet é isso, tem uma multiplicação de vozes também. Então você vê, sei lá, a gente adora ver quem posta do livro chegando em casa e faz um comentário. Você, sei lá, não tem esse tipo de retorno. Há 20 anos não tinha esse tipo de retorno do teu leitor. Então, eu acho que é uma tendência natural também das pessoas se aproximarem mais das marcas, né? Acho que é uma nova lógica de consumo, não só cultural, como de tudo. Tem editoras que estão muito longe, muito longe. E aí eu falo até como leitora. Para mim, hoje em dia, uma das fontes de informação é seguir os perfis, como leitora, os perfis das editoras, para saber o que vai ser lançado. E tem umas que, assim, o site não é atualizado nunca, redes sociais não postam nada. Eu acho que continuam mantendo os canais tradicionais de comunicação e só. O leitor hoje ele quer isso, ele quer essa proximidade, ele quer essa transparência, ele quer saber o que vocês estão fazendo. A gente tenta postar assim, o máximo de coisas de making off do livro. Assim como a gente curte, tá lá na gráfica vendo o livro rodando, a gente posta e tem um grande retorno do público. Assim. A gente sempre recebe pedidos de assim, a gente queria saber o que vocês estão... Meio essas perguntas assim, mas como é que é? Como é que é a escolha dos livros? Como é que vocês fazem? E isso é coisas que a gente recebe pelas redes e responde tudo. Assim, pra gente é uma das coisas primordiais. Acho que esse canal de comunicação direta com o leitor, ele é muito rico, ele é muito, muito importante para você não levar em consideração. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite, as palavras. Ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. Assim, tem uma coisa no livro assim, que às vezes eu gosto, assim, uma frase, às vezes uma coisa assim, uma bobagem que eu acho engraçada, já vale o livro inteiro, sabe? Eu li um livro para o Prêmio São Paulo, que eu gostei bastante, eu dei uma nota boa para ele, mas assim, eram muitos autores concorrendo, e esse menino não passou para a fase final, né? Ele chama Douglas e o livro dele chama Gabarito. Era um jovem prestando pela 5ª vez o vestibular de alguma coisa que ele queria entrar e não conseguia, sabe? E também a relação com a vida hoje, de ser jovem, hoje que está muito assustadora, né? De trabalho, o que vai ser, o que vai, né? Várias questões, mas a dedicatória era para a avó, que já morreu, e assim ele escreveu, eu não vou lembrar exatamente, mas era assim, queria ter tido tempo de ser o seu escritor preferido. Ai, meu Deus, que lindo! Você já se perguntou quem são seus heróis e heroínas reais? Os meus vieram de África, em navios negreiros forçados.
Quando a maré baixar, devo saudá-los. Os meus gingam capoeira, cantam ancestralidade, lutam no morro e se eu gritar socorro, aqueles estão e tentam me libertar. Mas na ignorância do mundo são presos pela justiça lutar. É mais que pedir licença, quero ver pretos e pretas respeitados em qualquer lugar. Pois se nos quiserem pé no chão, eu vou de salto alto, mas se nos quiserem de salto, vou de pé no chão só pra afrontar. Eu sei que tá difícil, a gente corre daqui, desvia o tiro dali, na capoeira lutar, pra alegria reinar, sem fôlego pra respirar. Paramos e sambamos na cara da sociedade. A paz é distante demais de um povo sedento de justiça, querendo moradia, comida, talvez um dia. Nos formamos e nos tornamos doutoras. Mas estamos lecionando na Casa Grande, tendo nosso diploma como carta de alforria. Você sabia? Vamos lutar e quebrar as correntes, nos reerguer e gritar sou resistente, levantar das cinzas, fugir da bala perdida, matar quem nos torturou e ai! É tanta luta que eu nem sei se consigo suportar. Quero lutar sem perder a ternura, quero ser flor, rio, calmaria, quero ser mar, menina, feliz, sorria. Quero andar na rua sozinha e ter a mente sadia, e um suspiro que não seja apenas correria. Muitos procuram direção, vento, bússola e mapa, mas tu é abismo. Mergulhe para dentro de si, pois somos miúdos como grãos de areia, e imensos como constelação, e como Martin Luther King, I have a dream. Pela sabedoria ancestral, eu tenho um sonho. Por Mestre Moa, eu tenho um sonho. Por Antônio Henrique, eu tenho um sonho. Por Daniel Marques, eu tenho um sonho. Por mais pretos e pretas formados, eu tenho um sonho. Eu queria dizer que a vida é bela, mas me dá um nó na garganta e eu ouço, eu tenho um sonho. Eu queria dizer que a vida é bela. Apenas junto com vocês eu consigo sonhar. E que esse grito seja cura e transformação. E se um dia eu não puder mais gritar, lembrarei do eco. Lembrarei do eco. Lembrarei do eco. Eu tenho um sonho, I have a dream. Eu tenho um sonho. E no dia da minha morte, lembrarei que tive sonhos e que esses sonhos fizeram diferença na minha vida. E para essa tarde, eu tenho um sonho. Por outro ângulo, eu li um livro agora que chama Kindred, da Octavia Butler. E ela escreveu esse livro falando o seguinte, a primeira frase do livro ela fala que ela decidiu escrever sobre poder porque é algo que ela nunca teve muito. Ela é uma mulher negra e ela é escritora, sabe ler, é uma mulher cultíssima. E o que ela começa a fazer para criar um ambiente melhor para um futuro? Ela é uma mulher do futuro dentro do passado. Primeira coisa que ela começa a fazer, ensinar as pessoas a ler. A todos os negros que ela pode, ela ensina. É isso. Eu faço parte do projeto Leia Mulheres. Eu sou uma das mediadoras do projeto Leia Mulheres na minha cidade, que é em Santo André. E nós pensamos que tínhamos que dar visibilidade para as mulheres e mulheres que fossem brancas, não brancas, negras, indígenas, latino-americanas, europeias. E esse projeto eu acho que deu um boom, né? Trouxe a mente das editoras de que elas tinham que publicar mais mulheres e mulheres negras e mulheres indígenas, latino-americanas. E eu acho que nesse boom também veio a questão dos homens negros, né? Eu percebo sim um movimento dessas editoras em publicar mais pessoas, escritores e escritoras não brancos. Eu acho isso muito bom. Tem algumas editoras agora que são especializadas em literatura africana, Capulana, a Malê, que está trazendo também muito autor afro-brasileiro para dentro das editoras. Sim, existe esse movimento de estar publicando, eu acho isso ótimo. As pessoas precisam se ver representadas naquilo que elas leem. Eu mesmo fico fascinada quando eu leio algo que está falando dos meus antepassados. Estou lendo agora um livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Muita coisa que eu não sabia, porque a nossa cultura também é silenciada. Ela é esquecida, não é ensinada na escola. Então, quanto mais você publicar esses escritores e essas escritoras de outras etnias, acho que mais diversificado vai ficar o mundo da literatura,
mais as pessoas vão se enxergar e mais as pessoas vão querer ler. Porque quanto mais você se vê no outro, mais você quer aquilo para você mesma. Quanto mais conhecimento você adquire, mais conhecimento você quer adquirir. Então, para mim, pode ser um livro de ficção, um romance ficcional. Mas ali vai ter muito do que foi os meus antepassados, do que foi os meus descendentes, e me alimenta de conhecimento. O que eu escrevo sabe muito mais sobre mim do que eu sei sobre o que eu escrevo. A minha escrita, ela não é panfletária, mas eu sou atravessada pelo machismo cotidianamente. Então, não tem como isso não transparecer na minha escrita. O que você está falando, sua preta? Está falando de livros? Você não tem inteligência para isso. Você está aí para quê? E pegam assim muito na questão de não ter capacidade para falar de livros porque eu sou negra. Então a gente tem um resquício, né, de colonização muito forte, né, de que o negro é burro, de que o negro não pensa, de que não é pra gente ter acesso, tem que ser retirado da gente. Tem tanta gente melhor do que vocês aí para falar disso. É um número muito pequeno de pessoas que falam sobre literatura na internet. Eu faço parte de uma bolha, e nessa bolha ainda tem uma outra bolha dentro, e eu tô dentro dessa bolha pequenininha, com algumas pessoas que falam sobre literatura. É impossível você não sofrer esse tipo de discriminação, pensando que o racismo é algo estrutural ainda na sociedade e que a gente vai ter que caminhar muito para reverter, para descolonizar essas mentes, né? Mas eu deixo claro, muito claro, que só vai estar aqui quem quiser estar. Quem não quiser, se for para fazer algum tipo de xingamento, falar alguma coisa que não esteja envolvida com a literatura, eu vou bloquear, não vou responder. Então eu deixei, abri mão, larguei mão de ficar respondendo para essas pessoas, né? Porque quanto mais você responde, mais você dá força e mais você alimenta. Essa pessoa, ela se fortalece em cima daquilo que você fala. E para mim isso não é sadio. Já aconteceu da pessoa não falar do livro, falar de mim, falar da minha presença física, do como eu sou, do como eu aparento ser, versus ser uma escritora de respeito. Então, esse tipo de contato a gente sabe que é plenamente machista, enfim, eu não vou ficar dando cartaz para esse tipo de comentário, entende? Eu vejo que, embora a gente tenha entrado numa seara muito estranha e muito ultradireita e de políticos burros, malucos, que envergonham a gente no exterior, que a gente também tem, por outro lado, um público muito mais consciente de uma série de coisas que eu não via 20 anos atrás, quando eu tinha essa idade, por exemplo. Então, eu nunca vi ninguém na minha escola falando de feminismo, quando eu era jovem, eu nunca vi negro se posicionando. Pelo contrário, né, o discurso era sempre, ou era uma coisa muito velada, ou passava uma série de situações passava batido. Então, como que se popularizou esse discurso de uns 2, 3 anos para cá? Assim, se popularizou demais, as pessoas falam, às vezes elas falam de uma maneira tão rasa, às vezes elas não sabem direito o que elas vão falar, mas elas têm colocado isso na cabeça delas. Elas introjetaram isso, e isso é muito importante, porque a gente sempre começa com o básico, né? A gente não começa a aprender a ler lendo Dostoiévski, a gente começa a aprender a ler o beabá. A gente começa a ler sílabas para juntar palavras. Então, eu acho que se tem coisas muito ruins na internet, com certeza também tem coisas muito boas, que é espraiar uma série de conceitos e de defesa de interesses de grupos minoritários, e que antes não havia nada disso. Então, tudo tem dois lados, né? No mínimo. Uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas, meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos inauguro a vida.
em baixa voz, violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes agora o que há de vir, eu fêmea matriz, eu força motriz, eu mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Foi muito representativo. Muita gente não gostou do resultado do Prêmio São Paulo de Literatura, justamente porque foram 3 mulheres, e entre uma delas uma mulher lésbica, que é a Cristina Judar. Então isso afeta demais também, né? Se você considerar que a literatura ela é patriarcal, né? Ela é feita, gerida por homens. Difícil você ver uma editora que é dona e mulher. Isso incomoda demais. Eu tendo a acreditar que o feminismo é muito mais uma questão de postura do que de bandeira. Por exemplo, se eu estou com uma pessoa que é hostil ao feminismo e ela me pergunta, você é feminista? Eu falo, não. E dane-se, porque, enfim, eu estou vivendo de um modo a achar que, enfim, nenhum homem vai dizer como eu tenho que fazer as coisas e ninguém vai me impedir de correr atrás da minha paixão, né? Mas se eu estou num espaço que é gregário e que é, digamos assim, nomeadamente feminista, eu vou estar lá também, é isso aí. Vamos pensar e vamos utilizar termos dentro de uma linguagem ali específica, né, do feminismo, para discutir questões relativas ao patriarcado e ao machismo. Mas, assim, a minha forma de vida em si, ela já é, né, política. Assim. É um espaço dominado por homens. Por isso o projeto Leia Mulheres. Então vamos dar visibilidade para criar demanda para essas editoras publicarem as mulheres e cada vez publicar mais as mulheres. E aí outras editoras entraram na mesma dança, assim, né? A gente pede para uma editora, a editora vai, publica 1, 2, aí a outra editora não quer ficar para trás, publica mais 2, e assim vai. Hoje eu posso indicar para vocês muito mais livros de mulheres do que livros de homens. Eu leio muito mais mulheres hoje em dia. E não necessariamente a mulher vai escrever sobre mulher, né? Isso que é o que pega. As pessoas acham, não vou ler livro de mulher porque ela vai falar de mulher, um romancinho. Nada, tem um monte de escritora mulher que escreve sobre N coisas. É igual falar que uma escritora negra vai escrever só sobre questão racial. Não vai. Pô, tem escritora negra que escreve ficção científica. A Octavia Butler. Tem um monte de escritora brasileira que está escrevendo ficção científica. E não deixa nada a desejar para os homens. Né? E tirar também essa coisa de a escrita é feminina. A escrita não é feminina. Você já pegou um livro e falou, olha que escrita masculina. Escrita é escrita, né? Bom, a gente tem que reparar algumas falhas históricas, artísticas históricas. Você vê poucas mulheres na lista, sei lá, pega 15 grandes obras latino-americanas. É difícil você encontrar uma mulher. E existiram várias, né? Os grandes romances da história da literatura, poucas mulheres estão, poucos negros estão, e tem muita gente produzindo. Existem editoras independentes, pequenas editoras, que estão fazendo esse resgate. E estão conseguindo sobreviver em cima desses autores. Quando a Companhia das Letras leva a Djamila Ribeiro para o selo deles, já é uma necessidade de ter um nome como a Djamila Ribeiro na principal editora do país. Talvez não fosse um movimento que a Companhia das Letras fizesse há 10 anos atrás. A minha filha de 15 anos, ela leu esses dias
Quem tem medo do feminismo negro, e ela falou para mim: sou privilegiada, mãe, de ter esse livro na minha mão, de estar lendo informações tão importantes que talvez a avó não tenha lido. E isso para mim foi fantástico. Ela já está num caminho para que as coisas lá na frente, daqui 10 anos, estejam bem melhores. Eu não posso deixar de acreditar nisso, porque se eu deixar de acreditar nisso, eu deixo de acreditar em mim mesma. A voz da minha bisavó ecoou, criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rima de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato. O meu objetivo hoje é fazer com que as pessoas leiam cada vez mais, porque eu não vejo outra saída e outra solução para o nosso país ou para o mundo se não for através da educação. E os livros, eles realmente libertam de uma forma inimaginável. Eu tive uma conversa muito interessante com um rapaz, um alemão, que ele estava fazendo o doutorado dele em física, e ele tinha uma biblioteca igual à minha. Ele lia as mesmas coisas que eu lia. Ele lia Pynchon, lia Delilo, lia os russos, enfim. E eu falei assim, mas como é que é isso de você gostar de literatura e gostar de estudar física, não sei o que? Eu falei, não, eu acho que faz tudo parte da mesma coisa. Eu acho que é tudo parte do... E eu fiquei conversando com ele sobre isso, e hoje eu vejo muitas coisas assim também. Eu vejo que é tudo parte de uma mesma coisa, de uma mesma compreensão, porque eu acho que o conhecimento, ele traz uma angústia, mas ele também traz um certo conforto de você, no sentido assim, de você se sentir mais confortável com a vida, que a vida oprime, a vida é dura, pesada, a vida é pancada, as coisas acontecem com você, os reveses acontecem, as tragédias, sofrimentos, você fica triste, você nem sabe por que você fica triste. E quando você conhece mais as coisas, quando você busca um pouco saber mais as coisas, não é que você vai ficar feliz, não é que você vai deixar de ser triste, mas você vai entender que a tristeza tem um lugar, e você vai entender o lugar dessa tristeza, e você vai entender o lugar que a vida tem, que você tem na vida, no meio desse monte de coisa ruim que acontece. Assim. É assim que eu vejo a literatura. Acho que o mais importante nesse movimento de pensar na leitura, pensar na divulgação da leitura, dos livros, é todo mundo, de certa forma, dialogar. É você entender o outro, é você não partir de algo, não, essa pessoa não sabe o que ela está fazendo, não sabe o que ela está falando. A pessoa tem referenciais diferentes e você tem outros referenciais. Então, quanto mais troca tiver entre editora, autor, youtuber, jornalista, leitores em eventos, bienais, eu acho que mais agrega, mais você está disposto a ouvir e dividir o que a gente ama com mais gente. Eu prefiro que a pessoa, em vez de levar 3 livros, ela leve 2, que ela vai ler e vai gostar, e ela vai voltar e vai comprar 4, e depois ela vai voltar e comprar mais, do que eu não acertar e ela não voltar, entendeu? Então, assim, eu acho que a venda não é uma coisa também só imediata, sabe? Não adianta você... né? Você tem que ter... Então, o que mais me deixa feliz no trabalho? A cliente chegar e falar assim, adorei a sua indicação. Minha sogra amou o livro, meu tio gostou, minha filha gostou, sabe? Então, assim, isso é a grande satisfação. O leitor, por mais maduro que ele seja, ele vai continuar sempre recebendo algum tipo de influência. E esses canais têm uma importância muito grande. São muitos canais, muita gente que não está super famoso como outros, 1 ou 2, 3 canais que passou de 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, mas tem canais de pessoas que estão no quarto, com o celular na mão, gravando, trazendo um conteúdo bom.
Tem muita gente trazendo coisa boa, muita gente. E tem uma infinidade assim de possibilidades que as editoras, os escritores, os leitores podem encontrar aí, que não tem limites. Não tem limites. A gente tem um país de poucos leitores e são muitos, 100, 150 milhões de pessoas aí, uma matéria-prima absurda para transformar o país. Estão aí, nos esperando. Até o exemplo da gente, como se conheceu, né, mostra muito esse novo momento, eu acho, do mercado editorial, mercado livreiro, né, que a gente se conheceu de você ir lá comprar livro, né, por uma coincidência, e você vai tendo essas trocas. Eu acho tudo isso riquíssimo. Acho que é uma nova cara desse mercado editorial numa escala mais humana, né, mais próxima, que tem tudo para dar certo. E a raiz da literatura é o compartilhar, porque senão ninguém publicava os livros, ia ser só eu escrevo e guardo na minha gaveta. Não, eu quero falar com o outro, eu quero tocar o outro, eu quero a reação, sabe? O humano nasce disso, de estar com o outro. E isso é o que eu mais gosto da literatura, essa possibilidade de compartilhar. Quando um não quer, dois não fazem nada. Abstratamente vem o que vier. Tô contra a maré, engolindo água na beira do abismo, alimentando a fogueira, vendo queimar o que não quero, deixo pra lá. Em plena segunda-feira, faço a faxina e o que não quero, deixo pra lá. Vai lá, que hoje eu já fui e não tô mais nem aí. Entrei na roda e agora ter que sambar. Fugi pra longe, vou procurar meu zumbi.